Com certeza você já viu ou ouviu falar sobre o vídeo do Felca expondo o Ítalo Santos. Na verdade, adultização, né, de crianças. Sim, mas focado no Ítalo, né, principalmente. Afinal de contas, o Ítalo, gente, é uma personalidade extremamente polêmica e problemática. A gente já tinha feito um vídeo aqui no nosso canal há muito tempo atrás, falando exatamente sobre isso, mas que bom que agora o Felca conseguiu trazer luz pra esse assunto, né, porque antes não tava indo pra frente. Já tinham feito, inclusive, denúncias do Ministério Público contra o Ítalo Santos, não deu em nada, ele ainda debochou, mas agora vamos ver se acontece alguma coisa, né? Porque depois desse vídeo do Felca, a coisa realmente tomou proporções nacionais, né? Foi parar no Jornal Nacional, então eu acho que agora, como tomou uma proporção tão grande, talvez as autoridades decidam se movimentar não apenas contra o Ítalo, mas como diversos outros influenciadores que exploram a imagem de crianças. O TikTok tá cheio, às vezes são os próprios pais que fazem isso e sabem que existem muitas pessoas do público assistindo com o intuito que vocês sabem qual é, né? Adultos assistindo vídeos de crianças e os pais sabem disso e continuam porque estão lucrando em cima da imagem dos próprios filhos, assim como o Ítalo fazia com essas crianças, né, e adolescentes também, que ele ainda pedia para que os pais emancipassem para que pudesse morar com o Ítalo. A gente não vai assistir aqui o vídeo do Felca, o vídeo já tá no YouTube, né? Quem quiser assistir é só ir lá e assistir, é um vídeo muito completo, muito bem feito e tal, mas a gente vai falar aqui um pouco dos desdobramentos dessa situação pós o vídeo do Felca. Sim, né? Muita coisa aconteceu, inclusive enquanto a gente faz esse vídeo aqui agora, está acontecendo mais coisas. Eu acho que hoje teve a busca e apreensão lá na casa do Ítalo, que inclusive viram que a casa tinha sido esvaziada, a casa estava vazia, ou seja, mexeram na casa antes da polícia chegar. Enfim, gente, esse vídeo, enquanto a gente grava aqui, ele está com... O vídeo do Felca, né? Enquanto a gente grava esse vídeo, está com 37 milhões de visualizações já. Onde a gente vai, a gente tá ouvindo falar sobre esse vídeo. É bizarro, porque é uma coisa que ficou na internet por muito tempo, sem que ninguém fizesse nada, porque o Ítalo não é agora que ele tá fazendo isso, sabe? Precisou chegar a esse ponto porque as pessoas abrissem os olhos, porque tinha muita gente, inclusive famosa, que seguia o Ítalo. Até agora. Até pouco antes disso acontecer. O Instagram dele caiu. Eu não sei direito se o Instagram dele foi derrubado ou se ele trancou o Instagram dele, bloqueou, a gente não sabe. Mas o Instagram dele caiu, né? Quando a gente fez o nosso vídeo aqui, expondo o Ítalo, né, mostrando essas coisas, a gente pegou vários vídeos. Eu entrei nos stories dele pra pegar uns vídeos também que ele tava fazendo, mostrando as crianças. Tinha inclusive um vídeo que ele tava mostrando as crianças se beijando. Era muito bizarro, gente. Eu acho que ele tinha uns 20 milhões de seguidores no Instagram, se eu não me engano. Ou seja, isso daí, ó, ele tá lucrando em cima disso há muito e muito tempo sem ninguém falar nada. E, inclusive, logo depois do vídeo do Felca, ele, antes de ter um Instagram derrubado, enfim, ele fez um pronunciamento sobre o vídeo do Felca. Não é bem um pronunciamento, né? Mas ele deu uma resposta, digamos assim, né? E ainda não levando a sério, né? Não levando a sério, isso. Esse daqui é um vídeo do Guilherme Risoni. E o Ítalo Santos se pronunciou após o vídeo feito pelo Felca. Tá por fora, o Felca chegou a fazer um vídeo falando sobre a adultização da Camilinha, como também expondo diversas questões envolvendo o Ítalo Santos. Esse vídeo teve muita repercussão na internet, eu não sei se você reparou, mas o Felca não colocou nenhum anúncio nesse vídeo. Dessa vez, pela relevância do Felca, a proporção foi muito grande, e o Ítalo Santos teve que restringir os comentários do seu vídeo. E as pessoas estavam indo comentar isso aqui. Tropa de quem amou a denúncia do Felca, exército do Felca, Felca acabou com vocês, só falou verdade. Quero ver a reação do Ítalo sobre o vídeo do Felca, vamos ver se ele arca com tudo mesmo. E ele restringiu os comentários das publicações e postou um vídeo meio que indireta sobre a situação. Haters aí, aproveitem hoje, mas amanhã, deixa eu comemorar meu aniversário, dá uma folga pra mim amanhã, tá bom? Só uma folga amanhã. Aí vocês falam tudo que vocês vão falar de mim hoje e amanhã vocês dão um descanso pra mim fazer meu culto em paz, tá bom? Amo vocês também, que fazem parte da minha história. Meus carregadinhos nem se fala, né? Amanhã é nosso momento. Mas aos haters, aproveitem hoje o dia todo. Começou agora, nosso dia. Já pra vocês falarem de roupa, de tudo, de assunto, de tudo. 7h13 da manhã, tem até meia-noite. Deixa meia-noite eu curtir meu aniversário, cantar um parabéns, sem me ver nas páginas, só me vendo que eu tô ficando com mais um aninho pra frente, tá bom? Pelo visto ele não quer falar muito sobre esse assunto não, mas agora eu quero saber qual é a tua opinião sobre tudo isso e o que tu achou desse pronunciamento. Ai, gente, sinceramente, viu? Que nojo a pessoa ficar de debochinho diante de uma situação séria dessa, né? Mas o que esperar também, né? Ele, com certeza, não estava vendo problema, né? Não é agora que ele vai ver.
espero que alguma coisa seja feita. E aí, logo depois desse vídeo, o Felca postou um outro vídeo, acredito, no Instagram dele, com um bolo de aniversário, né? Afinal de contas, era o aniversário do Ítalo Santos. Isso. Explorando mais um pouco sobre essa questão toda que ele já tinha falado no vídeo do YouTube. E ainda, olha só, com um bolo de aniversário pro Ítalo Santos ainda por cima. Lembrando que essa menina que é a principal, a Camilinha, ela acabou de fazer 18 anos. Eu acho que ela chegou a engravidar, inclusive, há um tempo atrás, não foi? Eu acho que ela chegou a engravidar. Não sei se ela perdeu a criança, mas eu acho que teve isso. Só que ela tá com o Ítalo Santos há muito tempo. No Instagram do Ítalo, quando a gente entrou, a gente viu, inclusive, tinha muitos vídeos com músicas muito proibidonas, né? muito sexuais. E as crianças lá, os adolescentes de 12 anos de idade, dançando, com a bunda até o chão. Gente, o Ítalo Santos é um adulto, né? Outra coisa que a gente achou muito bizarra sempre é que o Ítalo, ele se portava não como um adulto, ele se portava como um deles. Isso aqui é muito esquisito. Ele é um homem adulto. Ele não é um adolescente. É muito estranho. E também não é a Xuxa, né? Não. Que é um personagem, Não. que é uma apresentadora de televisão. É tipo assim, passa meio que uma... Porque como é um influenciador, tem essa questão da pessoa, da realidade, então fica uma coisa muito esquisita. Sim, e ele ainda tava. Lembra até que a gente tinha visto a notícia de que ele levou esses meninos emancipados aí, que as famílias emancipam pra No poder baile ficar funk, indo pra lá e né? pra cá com o Ítalo Santos, no baile da Penha. Foi. Você sabe o significado da palavra adultização? O processo de adultização refere-se ao distanciamento da criança do seu mundo infantil e sua inserção precoce no mundo dos adultos. Agora eu te falo o verdadeiro significado. Sexualização precoce e maior risco de abuso, problemas de autoestima e insegurança, desenvolvimento emocional prejudicado, ansiedade, baixa estima, depressão e dificuldades de sociabilização. É aí que entra o Ítalo e outros. Por que pessoas como essas insistem em tirar a infância das crianças? A infância é um período curtíssimo das nossas vidas e todo o resto é vida adulta. Adultizar uma criança, fazê-la crescer rápido demais, é um dos maiores pecados que você pode cometer com uma alma. Mas respondendo à pergunta do porquê alguém faria isso, dinheiro. Para almas inescrupulosas, tudo é uma forma de ganhar dinheiro. E qual o valor de uma infância roubada? Quanto de dinheiro entrando fecha essa conta? O nome influenciador não é à toa. Se você tem uma câmera e um público, você tem poder para influenciar pessoas, independente se pro bem ou pro mal. Tudo que você mostra se torna lei para muitos que te acompanham. E com tanto poder e pouquíssima responsabilidade, o que você escolhe é mostrar crianças em traje de banho, expostas, dançando com pouca roupa, em ambientes adultos, com álcool, fazendo show seminua para adultos? Ah, mas não para sempre. As contas de Ítalo Santos e Camilinha acabam de ser desativadas e eles estão sendo investigados pelo Ministério Público. Enfim, gente, inclusive, lembrando que muitos estão falando do Ítalo Santos, mas eu acho que também tem que lembrar sobre os pais e as mães das crianças. Porque essas crianças que foram emancipadas, não é como se os pais estivessem contra o Ítalo, não. Elas estão apoiando, até porque o lucro, até que o Felca falou ali no vídeo, o lucro não é só do Ítalo Santos, é dos pais também. Porque o Ítalo Santos, ele dá coisas aos pais, ele paga aluguel pra alguns. Casa, né? Ou seja, é quase como se esses pais estivessem vendendo as suas crianças pro Ítalo em troca de não apenas dinheiro para os filhos, não. Dinheiro para eles próprios. A mãe da Camilinha, inclusive, postou um story defendendo a filha e o Ítalo, né? A Camilinha, né, que é uma das personagens... É a principal. Ela é a Que principal. tá lá há muitos anos já com o Ítalo. Estou com você até o fim. Pode falarem o que quiser, ninguém sabe da vida de ninguém. Só sabem o que a gente posta. E Deus, principalmente, se Ele deu o que deu a vocês, é o que vocês têm hoje. Será que foi Deus? E porque Deus permitiu. Será? Jó perdeu tudo, Deus deu tudo em dobro. E vocês já perderam e não foi a primeira vez, e nem a segunda. É o nosso Deus que deu em dobro, viu? Quem conhece sabe. Maninha tá aqui pro que der e vier. São só quase 10 anos. Bora pra cima, porque se falar na mamãe, sabe que o engajamento é forte, meus amores. Isso foi o que ela falou, né? Ou seja, são quase 10 anos. E me surpreende como que uma mãe consegue dormir de consciência tranquila, sabendo que a filha dela está sendo extremamente sexualizada desde jovem. Porque não é normal. Sim, a Camilinha, inclusive, também fez um post no aniversário do Ítalo, defendendo ele também, né? Além da mãe. A Camilinha, assim... Sim, gente, a Camilinha é uma vítima, né? É uma... Não é que faz sentido, mas a mãe é mais chocante um pouco, Sim, né? e é cruel demais, porque quando você é jovem, você não se entende jovem. É. Né? Pelo menos era como eu me sentia. Eu não me sentia jovem até eu
conseguiu envelhecer e olhar pra trás e pensava, nossa, eu era muito inocente. Eu era muito inocente nessa época que eu achava que eu era maduro e não era, né? Então, a Camilinha é apenas uma vítima dessa história, né? A gente não tem vivência, né? Aqui, ó, o post da Camilinha. Entre ondas e turbulências sempre juntos, né? Primeira coisa que quero te falar é que eu te amo. E depois venho te parabenizar, não só parabenizar porque é seu aniversário, e sim pela pessoa que você se tornou, a pessoa que segura tudo nas costas sozinho. Sozinho não, porque tem um monte de criança adolescente nas costas Por dele trás, que né? estão sustentando as coisas por ele, sem entender isso. A que quer o bem pra todos, a que pensa em todos e que ajuda todo mundo, mesmo com essas coisas acontecendo. Não deixe estragar o seu dia, o seu momento com Deus, e Deus, ele te ama muito. Você é um dos filhos preferidos dele, que você curta muito o seu dia ao lado dela, na presença dele, e deixe tudo com ele, que a justiça está sendo feita. Assim, eu espero que a justiça esteja sendo feita. Aí foi o resto, né? Um parabéns, né? Questão besta. Outra pessoa também que saiu em defesa do Ítalo foi o marido dele, né? Também, Mas isso aí né? também, né? Né? Faz mais sentido, As assim. poucas pessoas que estão do lado do Ítalo, né? É. Realmente, se o marido também sair, tô aqui com você. A justiça da terra e de Deus vai ser... Nossa, gente, eu não aguento. Eu tudo tem não Deus, aguento né? essa coisa de enfiar Deus em tudo numa situação que claramente é pecaminosa. É, se não tem a ver com os princípios cristãos, Não tem. né? Gente, criança seminua, rebolando a bunda. E fica enfiando Deus no meio de toda a situação, falando porque Deus sabe o que tá fazendo, porque o propósito de Deus... Olha, eu acho que se realmente você acha que você tá agindo diante dos propósitos de Deus, você tem que realmente abrir a Bíblia e perceber... Revisar aí sua fé, né? No que você acredita e tal, porque é Porque- bem estranho. Porque tem alguma coisa muito errada mesmo. Esses valores cristãos aí estão bem distorcidos. Eu tô aqui com você. A justiça da terra e a de Deus vai ser feita como sempre foi feita. E sua volta por cima vai ser tremenda porque eu sei o Deus que servimos. Te amo. Te amo. Você nos ensina cada dia por onde passa, ensina sua bondade, o que tem, quer que todos tenha. O quê? É feliz com a conquista do próximo. Quantas famílias hoje têm um teto ou uma mansão porque você deu sem olhar pra você? Sua infância te machucou e nem por isso você fez igual. Você quis fazer diferente e esse diferente incomoda os hipócritas e os fariseus. Nem Jesus agradou a todos, imagina você. Comparando o Ítalo com Jesus, meu Deus Pois do é, céu. né, gente? Preto gay veio da periferia e mudou a realidade de muitos por onde passou. Mas, gente, mudou pra bom ou pra mal? Assim, ganhar dinheiro, ele ganhou. É, as pessoas... Só que assim, quais são os meios pra adquirir esse dinheiro? Sim, e assim... Nem tudo é é legal. dinheiro, né, gente? Nem tudo é dinheiro. Coloca assim, fez dinheiro, então pronto, você tem sucesso. E não é bem assim. Tá bom, você fez dinheiro, mas e a cabeça como tá? A cabeça dessas crianças, desses adolescentes, como vai ficar? Porque talvez até agora eles ainda não tenham percebido o estrago. E não mas só e mais pra frente? Esses adolescentes, o impacto desse tipo de conteúdo na sociedade como um todo. Sim, nas redes. Isso impacta outras crianças, sabe? Isso fomenta outros tipos de violência também, no geral, no Brasil. Não é um problema só do Ítalo e dessas crianças do Ítalo, é um problema maior, né? Mais Sim, amplo. teve até um caso, eu acho que de 1 ano atrás mais ou menos, de uma mãe que fazia vídeos da filha dela em situações extremamente sensuais, a criança com pouquíssima roupa, e os comentários dos vídeos dessa menina, que tinha a rede social controlada pela mãe, não era de crianças, era de homens adultos, e a mãe controlava as redes sociais dessa criança, ou seja, a mãe estava ciente e continuando. No caso do Ítalo, que adora colocar o nome de Deus no meio desse assunto, ele não é idiota de não entender que o conteúdo que ele faz com meninas jovens de biquíni, porque ele adora pegar meninas, inclusive, né, pros conteúdos dele. São poucos meninos e muitas meninas de biquíni, com roupas bem pequenas, dançando músicas adultas. Ele não é inocente de não entender que esse conteúdo dele fomenta uma rede, né, de homens pedófilos. Ele sabe disso. Isso é óbvio que ele sabe. Porque isso existe. Não tem como ele pensar, que ele tá fazendo conteúdo pra criança. Até porque se ele estivesse fazendo conteúdo pra criança, ele não usaria uma música adulta. Sim. Por que ele usa músicas adultas? Por que ele bota as crianças pra dançar músicas adultas? Não é galinha pintadinha, Sim, né? músicas explícitas. É, não é um conteúdo pensado pra criança, Por né? que a dança não é uma dança fofa ou uma dancinha de TikTok, e sim uma dança sensual? Essas são as diferenças de tudo. Mas, mesmo fazendo tudo isso, ele insiste em querer enfiar o nome de Deus no meio pra ver se abafa a situação também, né? E falando, porque estou fazendo dinheiro, porque estou dando dinheiro pras crianças. E isso é tudo? Isso justifica tudo? Porque eu acho que não justifica. E aí teve uma menina que fez parte dessa turma do Ítalo, que postou uns stories falando um pouco mais sobre a experiência dela. Sim, o nome dela é Ayarla. A Yarla. Pior que todas as crianças têm contrato com ele pra não falar mal dele ou pagam uma multa de milhões e ele não deixa eles postarem no Instagram. Só posta
posta o que ele permite, é o que ela disse. Ainda bem que a verdade sempre aparece. Quando a menina tinha 12 anos, ele usava ela pra ganhar seguidores, colocava ela pra namorar. Era uma vergonha. Se eu fosse falar tudo o que presenciei, meu Deus. Aí ela postou aqueles stories, né? E depois ela voltou com um vídeo, né? Gente, eu não ia falar nada aqui, mas como pediram pra me pronunciar, como eu já presenciei, eu já fiz parte da turma há 5 anos atrás. É da minha cidade, Cajazeiras, Paraíba, então conheço desde novinha. E por isso que eu tô vindo aqui falar, tá bom? Eu não queria nem estar me envolvendo nisso, porque eu tenho minha família, tenho minha filha, tô bem, entendeu? Eu pra estar me envolvendo nessas coisas ruins, é foda. Mas acho que é preciso, né? Porque há 5 anos atrás eu falei e não deu em nada. A polícia foi atrás, saber sobre a guarda da menina, tal. Aí ele comprou a guarda da menina com a mãe. Com dinheiro, né? A mãe nunca esteve nem aí pra filha. A filha dormia todo dia na casa dele. A mãe tava nem aí, ó. Vivia bebendo cachaça. Tem mais uma, Isso é outra coisa, né? O consumo de álcool por esses adolescentes. Há 5 anos atrás, a gente gravava vídeos dançando. E a gente viajava pra todos os lugares. A menina tava 24 horas com a gente. Ia pra João Pessoa, a gente foi pra São Paulo. Em São Paulo foi quando eu parei de falar com ele. Por quê? Porque presenciei uma briga de madrugada. Que se eu pegar aqui alguns vídeos, eu procurar, eu vou encontrar. Que eu postei falando da briga que houve deles dois, onde o namorado dele bateu nele. Na frente da menina, quebrou a porta de vidro. Tem uns amigos que estavam presentes que podem falar também. E quebrou a porta de vidro, gente. Foi vidro pra todo lado. Então, de furar a menina. Eu chamei a polícia chegou e falaram que era mentira, que não tinha acontecido nada. Quando vi isso, eu peguei minhas coisas e fui embora, gente. Porque não dava. Ou seja, ela pegou e saiu, né? Da trupe. E assim, depois que isso aconteceu, muitas pessoas estão vindo a público falar sobre a experiência com o Ítalo. Inclusive, falando sobre o contrato de confidencialidade. Que ela citou ali, né? Muitas pessoas, eu acho que ficam com medo, só que aparentemente, depois desse caso do Felk, eu acho que tomaram coragem de talvez romper esse contrato, né? Porque às vezes esse contrato ainda tá sendo válido pra muitas pessoas que já trabalharam com o Ítalo e não podem falar. E saiu uma matéria agora falando que vários ex-funcionários do Ítalo, que inclusive alguns deles tinham esse contrato de confidencialidade, né? Que é um contrato que você assina, afirmando que você não vai falar certas coisas, que você não vai contar o que você viu. Ou seja, se tem um contrato, amarra, gente, né? assim, um cara é muito estranho, porque é um cara que está trabalhando com adolescentes e crianças, já sendo alvo de polêmica, fazendo tudo isso que a gente vê na internet sem saber o que realmente acontece lá dentro. E ainda assim, os funcionários que trabalham com ele na casa dele precisam assinar um termo de confidencialidade. Confidencialidade do quê? O que tá acontecendo? Porque se o que a gente vê nas redes sociais já tá estranho, o que esses funcionários estão vendo lá dentro Que não a podem ponto falar, né? de ter que assinar um contrato de confidencialidade? E inclusive ele está sendo processado por algumas funcionárias, tá? E funcionários. Ítalo Santos é processado por 13 seguranças e 2 ex-assistentes cumprem lei da mordaça. Entenda. Larissa Araújo e Williana Lucena foram obrigadas por influencer a assinar o termo de confidencialidade. Confidencialidade do quê? E ela ainda falou que, ó, fui silenciada. As reclamações são comuns a quase todos: dívidas trabalhistas, danos morais, comprovação do vínculo emregativo, jornada excessiva, além das coisas que aconteceram lá dentro, né? Porque também tem essa outra matéria aqui, Que fala sobre um pouco do que rolava nas festas, né? drogas, camisinhas e topless. Topless, né? Quando a pessoa Tira a está camiseta, usando a né? parte de baixo, mas não está usando a parte de cima. Os relatos de vizinhos sobre festas com menores na casa de Ítalo Santos. Condôminos chegaram a reclamar da conduta inadequada do influenciador. Ex-funcionário de um condomínio onde Ítalo Santos morou, na Grande João Pessoa, revelou uma série de problemas durante a estadia do influenciador no local. Segundo o funcionário, que manteve o anonimato, Ítalo promovia festas com menores de idade, causando barulho até de madrugada e perturbando os vizinhos. Além disso, o ex-funcionário mencionou a presença de drogas, bebidas e preservativos espalhados pelo chão, além de danos a utensílios dos apartamentos alugados para os convidados. O ex-funcionário ainda destacou que os jovens participantes das festas circulavam pelos corredores fazendo bagunça, usando palavrões e perturbando o convívio no local.
legal. Outra pessoa também que veio a público foi a Júlia Pinheiro, que também fez parte da turma do Ítalo, e ela inclusive apareceu no vídeo do Felca e ela saiu. E ela também veio a público, assim como a Yarla, falar um pouquinho sobre a experiência dela. Sim, eu apareci no trecho do vídeo da adultização. Separei alguns tópicos aqui para as coisas ficar bem esclarecidas, ficar tudo claro e para mim também não esquecer de nada. Nunca precisei digrir a imagem de ninguém, nem usar a imagem de ninguém com vulgaridade, nem nada do tipo. Vocês me conheceram, porque eu sei quem eu realmente sou. Quando eu apareci nos stories ou os vídeos, era brincando, ou então mostrando que eu realmente sou, lacrando, acabando com o povo lá, com a raça de todo mundo. Tudo o que mais passava na minha cabeça quando eu tinha 10, 12 anos é que eu ia ser famosa. 12 anos. Nossa, é muito chocante isso. É chocante. É muito chocante. Que eu ia brincar, que eu estava me divertindo, que eu estava num ambiente certo, mas tudo isso só se passava na minha cabeça. Vamos lá, meus pais me afastaram e viu que aquilo não era ambiente para mim e já faz 4 anos que eu não faço parte e que até hoje em dia eu tento entender por que foi que meus pais me tiraram. Será que meus pais fizeram aquilo realmente para meu bem? E hoje em dia realmente eu vejo que sim, foi para meu bem. É porque quando você é novo, você pode até ficar com raiva dos pais, né? Sim. Você acha que você tá num lugar seguro, sei lá. Você acha que, igual você falou, você acha que você tem maturidade pra circular naquele ambiente, sendo que você não tem. Não tem. E aí só depois de um tempo E a responsabilidade é dos adultos, tanto dos pais quanto do Ítalo. Isso. Porque os pais e o Ítalo sabem que uma menina de 10, 12 anos de idade não tem a maturidade que ela acha que ela tem. Pra circular Mas, inclusive, nesse ambiente, né? os pais e o Ítalo ajudam a convencer esses jovens que eles têm essa maturidade. E incentivam, porque pra eles reverte em dinheiro. Pessoa melhor. E, gente, quando minha mãe me tirou, as pessoas criticaram muito, me apredejaram. Aí você acabou com a vida da sua filha, acabou com a carreira dela. Eu fazia acompanhamento com a psicóloga, até hoje faço, com a psiquiatra. E que Deus só vem cada vez mais me abençoando para eu ter maturidade e entender o que está acontecendo. E quanto mais os dias vai passando, eu vou entendendo que minha mãe só queria meu bem, que minha mãe não queria meu mal. E é isso, né, meu povo? E assim, eu até acho que em alguns casos, porque assim, eu realmente não sei quem é essa menina, não sei quem é a família dela, mas eu acredito que talvez em famílias mais humildes, que eu não sei se é o caso dela, pode ser de acontecer uma ignorância. De achar que é uma grande oportunidade, De né? achar que é uma carreira, de achar que é uma oportunidade. Até porque a gente tem várias crianças celebridades, assim, na história, não só do Brasil, mas do mundo. Shirley Temple, aqui no Brasil tem a Maísa, Larissa Manoela, que também tinham seus problemas, né, inclusive. E em alguns casos, a coisa pode até ser saudável, em outros casos, pode ter abusos. E muitas vezes, costuma ter abusos quando se trata de crianças. Não digo só de abuso físico, não, tá? Mas abuso psicológico. Tem muita criança famosa que é impedida de estudar porque colocam o trabalho como prioridade. E essas coisas... Né? Gente, a infância é um momento muito importante. Não apenas a infância, como a adolescência também. E você tirar isso de uma criança em prol do dinheiro e do trabalho e forjar esse amadurecimento precoce é muito prejudicial para a cabeça da pessoa. Tanto é que várias crianças que cresceram hoje em dia, que são adultos, né? Os adultos famosos hoje em dia falam que não gostariam que seus filhos fossem crianças celebridades. Exatamente. Né? Muita gente que cresceu famosa hoje em dia, inclusive, esconde a identidade dos próprios filhos porque sabe o que passou. É complexo, né? Porque quer que o filho possa escolher diferente do que aconteceu com eles. Porque às vezes a criança ama o que tá fazendo. A criança tá na frente das câmeras, tá ficando famosa, ela ama o que ela tá fazendo. Só que depois que ela cresce, que ela começa a perceber, poxa, eu não vivi a minha infância. Eu passei a minha infância, eu achava que eu tava me divertindo, mas eu tava trabalhando. Eu fui privado de fazer muitas coisas, eu fui forjado a fazer outras. Exposta a um mundo que talvez eu não tinha, né, maturidade, Sim. ou não tinha, sei lá, o suporte necessário pra ser exposto a esse mundo, né? Sim, no caso dessa menina, os pais dela acabaram retirando ela de lá, né? E eu nem considerava meus pais biológicos com os meus próprios pais. Gente, eu não considerava eles. Eu não queria sair com eles, só queria sair com a pessoa A. Eu não queria saber do meu pai e da minha mãe. Eu não queria estudar. Eu não queria...
sabe que é nada da vida, pronto, eu tava desse jeito. Eu pensava que o mundo ia acabar e agora sim, eu tô vendo o que meu pai, o que minha mãe queria pra mim, pra minha vida, pra que eu se torne uma cidadã de bem, uma mulher de valores, que em nenhum momento eu preciso usar meu corpo nem nada, e que as pessoas da internet me acompanham por eu ser quem eu realmente sou, com meus conteúdos, gravar com minha família. Em nenhum momento, enquanto eu fazia parte daquele ambiente, em nenhum momento meu pai, minha mãe deu R$1 com aquilo. Eu realmente fazia porque gostava das pessoas, me conhecem, essas coisas, mas meu pai e minha mãe passou pela cabeça deles que eu estava ultrapassando as regras. Eu não estava vivendo as minhas fases, entendeu? Como criança, como adolescente, estava ultrapassada. E minha mãe falou, não. E ela colocou regras e regras têm que ser seguidas. E hoje em dia eu realmente percebo que a criação dos meus pais foi muito boa e que eu sou grata a eles por tudo, pela pessoa que eu sou hoje. Se vocês me vê hoje em dia com TikTok, YouTube, quais essas outras plataformas, tudo, é porque eu tive força de vontade, gravei meus conteúdos com a minha família. Não foi por causa de ninguém, com nada disso, que meus pais nunca foi a favor disso. E hoje em dia eu entendo muito bem meu pai e minha mãe. Eu só queria que parasse com essa besteira de ficar criticando muito minha mãe, que hoje em dia, gente, a maioria dos comentários, porque essa ela tá bem, não sei o que. Gente, me poupe, 4 anos, vai viver. Bom, pelo menos ela saiu, né? Pelo menos ela saiu e eu acho que agora tá começando a aparecer mais pessoas que não só trabalharam com o Ítalo Santos, de funcionários mesmo, como outras crianças que hoje em dia já cresceram, adolescentes que já cresceram, afinal de contas, o Ítalo Santos tá fazendo isso há muito tempo, né? Ou seja, já deu tempo de adolescentes virarem adultos e ele continua e ele renova ainda por cima, né? O que é mais bizarro, né? Porque por que ele não continua com as pessoas? Por que ele precisa renovar as pessoas que estão ali nessa família dele pra que continuem sendo meninas jovens? O conteúdo por si só, desde a primeira geração, já é bizarro, mas essa questão dele sempre procurar novas crianças é muito bizarro. Ou seja, precisa ser criança mesmo, né? E lembrando, inclusive, eu acho que quando a gente fez o nosso vídeo aqui expondo o Ítalo Santos, já tinha inclusive a polêmica de que a Camilinha, que é a principal, né, e a mais famosa, que tá sempre com o Ítalo Santos, ela tinha ido fazer uma cirurgia pra aplicar silicone. O que também é uma coisa muito estranha, porque por que você precisa que uma menina tão jovem, que nem é maior de idade ainda, faça e incentive ela a fazer um procedimento estético que, inclusive, né... não é muito recomendado, né? Não é recomendado e que ainda, né, curiosamente, contribui pra essa coisa da sexualização, que é colocar silicones em uma adolescente, né? Ou seja, trazer, assim como o Felca disse, uma adultização pra criança. Porque me desculpe, gente, adolescente não deixa de ser criança também. Menino de 17 anos botando silicone é uma criança. Só que agora, depois de toda a polêmica, o que aconteceu? A Camilinha, com o Ítalo, está planejando fazer uma lipo. Isso, cirurgia depois do teu aniversário, mulher. Não, eu vou ficar bonita. Lembrando que agora ela fez 18 anos, né? Ela acabou de fazer 18 anos. Aniversário, não, doutor? Ficar bonita, né, não é? Com certeza. Eu acho que vai ser o seu aniversário de 18 anos. Tem que ser a transformação da sua vida. Tem que ser a chave. Ainda falando, pro seu aniversário de 18 anos tem que haver uma transformação na sua vida. E a transformação que o Ítalo quer que ela faça é uma lipo. Uma lipo. Tá vendo? Tem que ser a virada de chave. Gente, e lipo onde? Lipo onde? Olha o corpo dessa menina, gente. É um corpo ainda... normal, né? Um corpo da pessoa normal. normal. Lipo onde vai fazer nessa menina? Compra passagem pra ir pra Belo Horizonte pra fazer a cirurgia. Kathleen já fez a dela também? A consulta? E o Ítalo Santos sempre em cima, o dia inteiro, filmando em silêncio, em cima dos meninos. Ele faz meio que um, tipo, rancho do Maia, assim, exatamente, né? só que com adolescentes. E ainda incentivando eles a fazerem coisas como se beijar. No vídeo que a gente fez aqui há muito tempo também, a gente tinha um momento que eu tinha mostrado que ele vai na cama onde estão 2 adolescentes debaixo dos cobertores. E ele puxa o cobertor e filma. E tem um vídeo dela até falando por que ela vai fazer lipo. Por quê? Qual o motivo, realmente? Ainda falaram, pra que lipo se tu tem o corpo mais belo do mundo, criatura? Então, minha gente, não é questão de eu ter um corpo bonito. Eu sei que eu tenho um corpo bonito. Eu sei que eu tenho um corpo maravilhoso. Só que tem coisas que não estão me agradando. Exemplo, minha bunda. Eu não gosto da minha bunda. Da parte da minha bunda, eu não gosto. Acho minha bunda muito piquitotinha. Não gosto. Entendeu? Eu quero trocar, eu quero mudar.
E se eu tenho dinheiro, se eu tenho saúde, se eu tenho corpo pra fazer isso, eu vou fazer isso. E é louco que aí a gente já percebe até outra coisa que com certeza acontece, que é essas crianças estão com os corpos expostos crescendo durante a puberdade, O né? distúrbio, né? Ainda entra-se muita gente anônima, longe de câmera, já tem tanta questão com o corpo, com autoestima. Imagina meninas crescendo, vivendo a sua puberdade diante das câmeras, diante do público. Recebendo comentários, né? Comentários, inclusive comentários de adultos, comentando sobre os corpos delas sempre em evidência. E aí, por exemplo, a menina tá fazendo 18 anos, já com silicone, querendo fazer uma lipo e com insegurança com a bunda. Tipo assim, já tem um distúrbio de imagem, né? Que o Instagram, sem precisar de muita fama, já faz isso naturalmente nas pessoas, né? Agora imagina uma criança que cresceu com isso. Lembrando, inclusive, que agora a justiça já suspendeu todas as redes sociais do Ítalo, além de proibir contato com menores que moravam com ele e solicitar a pausa imediata de monetização dos conteúdos dele na internet. A decisão foi acatada pela Justiça da Paraíba através da solicitação do Ministério Público. Finalmente, né, gente? Esse vídeo do Felca foi muito importante pra trazer essa pressão, porque é até triste, porque eu sei que já tinham denunciado pro Ministério Público até antes do vídeo do Felca, e não deu em nada, porque não tava ninguém nem aí, sabe? Foi preciso realmente fazer um estardalhaço, né? Um estardalhaço, fazer barulho na internet, né? Pra que a coisa movesse, porque sem barulho, a justiça não agiu. A justiça não agiu. Então, realmente, foi muito importante que o Felca tenha feito esse vídeo. A Polícia Federal realizou na tarde de hoje uma operação de busca e apreensão na residência do Ítalo. E, inclusive, essa busca e apreensão foi meio polêmica porque falaram que a casa foi mexida e esvaziada. Assim foi encontrada a casa do Ítalo Santos quando a polícia chegou com o mandado de busca e apreensão. No caso aí, vazia, né? É. Não sei, deve ser uma garagem, sei lá. Os carros devem ter sido retirados, né? E dá pra ver, inclusive, um momento que tem várias sacolas com itens dentro de sacolas que, se bobear, devem ter separado e não deu tempo de tirar. Por que que tem um monte de coisa dentro de sacolas, bem quando eles sabem que a polícia tá investigando, né? O que que eles enfiaram em um monte de sacola? Olha, a quantidade de coisa que foi organizada em sacola. Pra quê? Com qual intuito? Isso aqui também que eu não consegui entender o que que é isso, que eles dão um foco nisso, mas eu não consegui entender o que que é. Enfim, gente, eu espero realmente que todo esse caso, a repercussão desse caso, sirva pra não apenas resolver esse caso do Ítalo, né, e que a justiça possa agir e responsabilizar ele de alguma forma. Não só ele, como os pais também, que são coniventes com tudo isso que aconteceu. Todos os adultos responsáveis coniventes com tudo que aconteceu. E também como a internet como um todo, né? Que o Estatuto da Criança e do Adolescente seja respeitado, né? Sim. Que isso seja aplicado melhor na internet, que a fiscalização seja feita, enfim, que criem instrumentos aí pra tentar evitar esse tipo de situação. A regularização desses conteúdos, a regularização também do uso de imagem de crianças na internet, que é uma coisa muito delicada, muito complexa. Enfim, o que que vocês acham sobre toda essa reviravolta, né? Os desdobramentos desse caso?